Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Felisney. Boa noite, Renato. Tudo bem? Hoje, dia 27, sábado, a Alese inicia mais uma transmissão. O convidado hoje é nosso querido Felisney Costa. Ele vai falar sobre desafios da transição planetária, que, na verdade, na literatura espírita, nós iniciamos o estudo maior com o livro que Manuel Filomeno de Miranda lançou há alguns anos atrás pela psicografia de Divaldo Franco, e que hoje é como se fosse uma coqueluche entre os espíritas a discussão desse tema. Para nós começarmos, vamos começar com um minuto de sabedoria na página 71, onde diz: o mundo está cheio de luz divina. Procure recebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes ela esteja recoberta por grossa camada de defeitos. Pai, ajudai-nos nesta luta terrena contra este vírus que está vindo e que nós sabemos que é muito mais para nos ajudar do que propriamente para nos castigar. Então, ó Pai, nós lhe pedimos que receba as nossas preces para que tudo que está acontecendo se reverta em luz para os nossos espíritos. E nós lhe pedimos, ó Pai, a inspiração necessária para que o nosso expositor desta noite possa trazer com clareza a situação do planeta Terra e as obrigações que nós temos para com este planeta, para que este planeta melhore e seja verdadeiramente conhecido como nosso lar. Agradecemos a tudo, por tudo que recebemos e lhe pedimos apenas a sua bênção. Boa noite, minha gente. Começamos novamente mais uma live da nossa querida Alese, Academia de Letras do Estado de Sergipe. Hoje, trazendo nosso querido Felisney Costa como expositor com o tema Desafios da Transição Planetária. Felisney, esteja à vontade. Renato, antes de nós começarmos a fala, eu gostaria de me situar até que horas eu tenho o direito de usufruir da minha fala. São 7h30. Até que horas eu tenho? Veja bem, normalmente vai até 8h30, mas se precisar de mais tempo, não tem problema, pode ir. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, e os espíritos de luz possam nos intuir, dando-nos a condição necessária para podermos desenvolver o tema proposto na noite de hoje. Agradeço a direção da Alese, em nome do nosso prezado amigo, irmão Júlio César, e da nossa prezada amiga, irmã Thelma Machado. Aproveito para cumprimentar os demais membros da diretoria, como também os nossos amigos, irmãos, internautas que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Sintam-se todos abraçados. Ao iniciar as nossas reflexões,
expressam e dizendo que o palestrante, sempre ele de qualquer denominação religiosa, é um desafiador que modifica e renova muitas vezes as opiniões dos que estão nos assistindo, focados nos temas que são apresentados, porque estamos falando para um público heterogêneo. O tema proposto para a nossa reflexão da noite de hoje será desafio na transição planetária. Mas, antes de nós começarmos a falar sobre o tema que iremos discorrer, nesse tema, possuem dois aspectos fundamentais para a nossa reflexão. Primeiro, é o desafio. E segundo, é a transição. Se nós buscarmos ao pé da letra o que vem a ser desafio, é algo que nos leva a enfrentar as dificuldades da vida, nas divergências diárias em nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso grupo de estudo em que vivemos. Mas a transição já modifica um pouco com relação ao desafio. A transição é um movimento consciente e motivado de passagem entre a situação atual e o futuro ideal ambicioso. Nós estamos passando por um processo de mudança comportamental moral, saindo de expiação e prova para um processo de regeneração. A mudança não é mudança de valores, é mudança comportamental de moral. E, ao longo da nossa vida, são frequentes os desafios que precisamos superar. Ou seja na vida pessoal ou na vida profissional, sempre que conseguimos vencer um obstáculo e alcançamos o objetivo almejado, logo surgem outros. Que nos lembra que a existência humana é sempre repleta destes momentos que servem para nos fortalecer e nos deixar cada vez mais preparados para lidar com cada um deles. Assim que surgem em nossa jornada evolutiva. Meus prezados irmãos, prezados internautas, é preciso entender tudo isso, que os desafios são instrumentos que a vida utiliza para nos tornar seres mais fortes, resilientes e preparados, capazes de aprender com as experiências negativas e até mesmo as positivas e seguir em frente apesar de cada uma delas. Diante das adversidades e dos desafios que precisamos superar em nossa vida, precisamos contar com uma dose extra de motivação e inspiração, para que assim permaneçam em nossa rota rumo ao sucesso e não pensemos em desistir dela em momento algum. A verdadeira força que existe em todos nós está na capacidade interna de continuar resistindo e lutando em prol de seus sonhos. Entenda que
A partir do momento que você ousa ir além e vence todos os desafios que surgem em sua caminhada, mais orgulhoso você sente de você mesmo e mais empoderado você fica continuar a batalhar e conquistar sempre. Por mais que em meio às dificuldades nós acreditamos que a dor e o sofrimento não vai passar. Olha, a dor e o sofrimento não vai passar. É preciso rebater este pensamento. No momento da crise, com a crença de que nenhuma adversidade dura para sempre, uma vez que temos recursos internos suficientes para superar cada uma delas. Desenvolver essa consciência nos ajuda a entender repleto de desafios a serem superados. Sendo assim, o que nos cabe e nos mantermos fortes e preparados para superá-los, pois exatamente nisso que se encontra nossa verdadeira felicidade. O êxito verdadeiramente nos traz satisfação plena, mas olhar para trás e ver tudo o que superamos, todos os obstáculos e desafios que vencemos para conquistá-los, isso sim nos enche de orgulho e felicidade. Cada vez que superamos um desafio que surge em nosso caminho, alcançamos a grandeza necessária para continuar em direção aos nossos sonhos. Alimente diariamente o seu desejo de vencer seus desafios, pois sim, quando você menos esperar, já está superado cada um deles. A cada vez que vencemos um desafio, nós nos sentimos fortalecidos para continuarmos tentando, até conseguirmos atingir nossa meta de objetivos. É fundamental, meus prezados irmãos, mesmo que o desafio pareça o mais difícil, encontrarmos forças internas para nos levantarmos e seguirmos em frente, sempre, sem nos deixarmos desanimar. Lá no livro A Gênese, no capítulo 18, onde tem no preâmbulo do capítulo, ele diz lá: os tempos são chegados. E principalmente, quando vocês forem fazer uma leitura mais aprofundada sobre este capítulo, eu busquei para trazer para nós fazermos essa reflexão na noite de hoje. No item 7 e 8. 7 e 8. Os Espíritos nos convida, repara, os Espíritos nos convida a fazermos uma reflexão. Os Espíritos nos convidam a fazermos a reflexão. Ele nos diz o seguinte:
que muitos de nós imaginávamos que a transição do planeta seria parecida de comoções geológicas, terremotos, maremotos, vulcões, e não suspeitavam de algo que os espíritos frisaram. As grandes comoções, os grandes terremotos, ocorreriam na intimidade das almas, no coração, na psique, do pensamento. Pessoas experimentariam adoecimento mental, sofrimento mental, convulsão emocional. E hoje, meus caríssimos irmãos, vemos isso se multiplicando. O suicídio, a depressão, a síndrome do pânico, perturbações de toda ordem, mostrando que o mundo está abalado. Mas não é o mundo exterior. Veja, o mundo está abalado. E ele diz lá que não é o mundo exterior, é o mundo interior. Sinal de que tudo será removido, que tudo será transformado para inaugurar um novo ser humano, um ser humano mais forte, mais sábio, mais amoroso e mais alinhado com as leis divinas que regem o nosso destino. No livro O Despertar, de Haroldo Dutra, no capítulo 9, que cita lá, no preâmbulo do livro, tem lá: qual é o sentido da vida? E aí? Qual é o sentido da vida? A vida, meus prezados irmãos, vai alternando circunstâncias desafiadoras, circunstâncias que intrigam nossa inteligência, nosso equilíbrio emocional, a nossa integridade psíquica. Estamos constantemente sendo desafiados pela vida. A experiência no corpo físico é educativa. Veja, a experiência no corpo físico é educativa. E não há aprendizado se você não for desafiado. Não há aprendizado se você não for desafiado. Toda vez que você se aproxima de Deus, ele tira um pouco. Veja, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, ele tira um pouco de nós e coloca um pouco dele. Mas a maioria dos encarnados não estão preparados para perder. Olha, a maioria dos encarnados não estão preparados para perder. Porque são materialistas. Estão pensando nos valores. E, portanto, deixam passar a grande oportunidade de ganhar um pouco de Deus. Eu coloco uma síntese que eu escutei, uma entrevista do jornalista espírita André Trigueiros, que fez uma certa época aí uma entrevista com o padre Fábio de Mello. E para nós não aprofundarmos mais ainda, ele perguntou a Fábio de Mello por que ele entrou em uma decadência psíquica, aonde ele era um pregador da palavra de Deus.
numa tentativa quase de um suicídio. E aí, André Trigueiros perguntou: e aí, pastor, onde é que estava Deus que quase você leva ao suicídio? A resposta de Padre Fábio de Mello foi simples e objetiva. Ele disse: André Trigueiros, Deus está próximo de mim e de todos vocês. Só, André, que eu estava muito distante dele. Então, não busquei a palavra do Evangelho para me aprofundar mais nas questões que iriam me levar a me desmoronar, ao matar a minha própria carne, que ele me colocou para pregar a sua palavra. É isso, meus prezados amigos, que nós estamos faltando, a busca de Deus. Olha, ele é tão simples, não precisa se reverenciar. Se nós chamarmos Deus para conversar em qualquer local, ele nos diz: meus filhos, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que é que nós estamos fazendo? Sendo levado muitas vezes pelo síndrome de pânico, o suicídio, a questão psíquica nessa passagem dessa pandemia que nós estamos aí. Muitos suicídios, muitos desmoronamentos de familiares. Então precisamos rever tudo isso para modificarmos o nosso sentido. Porque Jesus lhe disse: ame-se, olha, ame-se, para depois amar alguém. Então, eu prefiro primeiro amar alguém para depois me amar. É o amor ágape. Não é o amor eros. É o amor ágape, não é o amor filhos. Precisamos buscar esse amor ágape dentro de nós. A vida nos proporciona diversos desafios, meus santíssimos irmãos. O grande problema, veja, é a maneira que lidamos e a forma que iremos solucionar esses desafios. Por quê? Porque nós somos emergencialistas. Nós queremos encontrar a porta larga, porque a estreita é difícil. Não é? Chegarmos à porta estreita é muito difícil. Tem vários tropeços na nossa vida. Então, nós preferimos encontrar a porta larga, que é a porta de melhor acesso. É a porta da destruição. Cada pessoa tem a sua caminhada, verdade. Por isso que nós recebemos o livre-arbítrio. Para seguir os desafios, vai de acordo com o seu grau de evolução. E o que é necessário para esse elevamento espiritual? Precisamos o elevamento espiritual. Porque além de nós sermos egoístas, orgulhosos, vaidosos, individualistas, nós esquecemos de um ser superior que emana toda essa energia em todo esse universo, em todo esse planeta que se chama Jesus. Eu busquei no livro lá de Neolúcio, O Espírito de Neolúcio, ele conta uma historinha bem que está dentro do contexto da nossa fala. Ele diz o seguinte, ele conta que dois amigos caminhavam e que esses dois amigos existia uma grande amizade. E no caminho, em função da época que estavam caminhando, abateu-se uma grande nevasca. O amigo mais velho, sentindo-se frágil e doente, pensou,
em seu bem-estar e não na amizade. No caminho, eles dois encontraram uma criança abandonada que gemia na estrada de frio. O amigo mais novo encaminhou-se e tomou a criança. O mais velho indagou: o quê? Não temos nem condições nem de caminharmos sozinho? Ainda vamos levar mais alguém conosco? Vamos morrer todo mundo. Deixe, meu amigo, essa criança. E o amigo mais novo falou: eu não posso fazer isso. E o amigo mais velho seguiu. Veja o egoísmo, deixando ali o amigo de longas épocas de amizade sozinho, para ir em busca do seu próprio bem. E, para buscar sozinho, além do seu próprio bem, a segurança individual, para buscar sozinho a sua salvação, seguiu adiante, deixou tudo para se apegar ao bem próprio. É isso que nós estamos fazendo. O egoísmo, o orgulho de não buscarmos aqueles que se encontram na sarjeta e puxarmos pela mão, nós vamos condenar e colocar o pé para que ele possa se afundar mais ainda. Ele é nosso irmão. Amanheceu. Passou a nevasca. Esse que ficara com a criança conseguiu, meus caríssimos irmãos, chegar à hospedaria. Estavam muito com frio. Lá foram acolhidos, deram água quente para eles pisarem, deram agasalho, deram comida, deram todo o apoio necessário, aqueceram os dois. O seu amigo mais velho, que saiu sozinho, foi encontrado morto, congelado. Aí eu pergunto, por quê? Porque aquele que recebeu a criança durante o período mais intenso da nevasca abraçou aquela criança. O calor da criança somou com o calor dele e os dois se salvaram. O mundo convulsiona. Nós veremos coisas de estarrecer. Será uma nevasca muito forte, que começou a estar nos primeiros degraus da nevasca. Mas eu digo, todo aquele que busca um processo de manter a sua integridade individual vai se perder. Veja, aquele que buscar a sua integridade individual vai se perder. Porque a nossa força será em permanecermos juntos. Temos, queira ou que não queiram, temos que sermos mais gregários. Temos que unirmos uma força à outra. A pandemia, veja, a pandemia nos trouxe um grande exemplo de mudança comportamental em todos nós, para fazermos as nossas reflexões e desafios. O que é que a pandemia nos trouxe de benevolente? Tornamo-nos mais humanos, mais sensíveis às realidades do dia a dia, com as pessoas, sabendo escutar a si mesmo e compreendendo as nossas necessidades, mostrando empatia, colocando no lugar do outro. Precisamos ainda
sermos mais gregários, que possamos ter um convívio maior em grupos, deixarmos de lado a individualidade, sermos mais solidários com os outros. E, ao prepararmos esta palestra para podermos fazermos hoje, eu, nas buscas dessa pesquisa, eu fiquei observando. Quando nós dissemos sermos solitários uns com os outros, eu encontrei algumas coisas bem interessantes aí, Renato. A doação de pão às famílias, né? Quem estiver necessitando de alimentar-se, venha e pegue o seu necessário e deixe para aquele que está com fome. Nas delicatessen, pacotes embrulhados de hortaliças, de alimentos saudáveis para servir àquele que está com fome. Isso a pandemia nos trouxe a mudarmos o nosso comportamento humano. Melhoramos, queira ou não queira. A princípio, a questão do orgulho, do egoísmo e da vaidade, né? Porque ainda nós vamos buscar aqueles que estão nos locais mais distantes, levando sempre uma cesta de alimentos, né? Mais comunicativos. Implementamos, é o que nós estamos fazendo, os veículos de comunicações sociais, através das mídias sociais, é isso que nós estamos fazendo. Desenvolvemos novas tecnologias e principalmente no desenvolvimento da campo da ciência. Então vamos juntar esses 3 itens para que possamos unir um único só. Porque lembro-me que há um ano atrás, quando nós fazíamos as nossas doutrinárias, era presencial. E hoje nós estamos numa nova tecnologia, né? Usando vários links, né? Nós estamos fazendo pelo Instagram da ALES, nós usamos o Google Meet, nós usamos o YouTube, nós usamos o Facebook. Veja que avanço na tecnologia, que antes nós não tínhamos. É por isso que muitas vezes as pessoas têm medo de enfrentar essas tecnologias. Olha, isso eu não mexo, não. Eu tenho medo do computador, eu tenho medo do celular. Mas queiram, não queiram, nós temos que mudar o nosso sentido de vida, de evolução tecnológica. E o campo da ciência, né? Lembro-me que no século passado, nós passamos, não sei se eu passei, não sei se Renato passou, pela peste bubônica, né? Que levou a óbito na faixa de 55 milhões de pessoas e deixou 500 mil pessoas com problemas. E as pessoas têm dúvidas ainda com relação a essa questão. Olha, eu não vou tomar essa vacina não, porque foi uma vacina que o cara fez dentro de um ano. Meu Jesus do céu! Isso já vem sendo desenvolvido pelos grandes laboratórios científicos, prevendo o que poderia acontecer. E hoje nós temos uma diversidade muito grande de vacinas e chegando mais vacina. Eu espero também ser vacinado, como o Renato espera também ser vacinado. Mas é essa vantagem nossa do desenvolvimento do campo da ciência que temos, queiram ou não queiram. Nós estamos passando por uma mudança comportamental. O globo terrestre está passando pela mudança comportamental. Espíritos evoluídos estão chegando. São os índicos, são os cristais. Às vezes, quando alguém manda no Zap
Uma criança com 5 anos tocando uma ópera, Chopin, né? Cantando coisas líricas. Eu não tenho dúvida. Mas alguém ainda tem dúvida do processo reencarnatório. Transformamos o mundo inteiro em redes sociais de comunicação, aproximando as pessoas, encurtando o espaço. Olha, Renato está no seu lar, eu estou no meu lar, estou me comunicando com Renato e essa comunicação é expansiva em todo o globo. Em todo o globo. Que alguém esteja na escuta do Instagram da Alese, está escutando, está ouvindo a gente conversando, que antes não era possível. Os telefones eram de disco, né? Dificilmente alcançava-se falar. Eu listei aqui 5 desafios fundamentais para que precisássemos ser superados. O primeiro, encarar os obstáculos de forma positiva e construtivista. Muita gente não encara esses obstáculos com pensamentos positivos, ou seja, com pensamentos retrógrados, negativos, que nada disso vai dar certo, vai tudo errado. A vacina, quem tomar vai morrer. Não tem a positividade, não expressa de dentro do seu coração a necessidade que estamos passando. Nós precisamos ter a automotivação para tudo isso. A resiliência, cuidar do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é uma veste passageira para nosso espírito. Ou não é. Muitas vezes nós investimos mais no embelezamento do corpo e deixamos o nosso espírito fracassar. Eu sempre digo que, olha, o seu espírito é um HD. No momento que vocês partirem para a casa do Pai, que há diversas moradas, a espiritualidade superior vai pedir pelo seu nome. Olha, você me trouxe o seu HD para que nós pudéssemos colocar no HD superior para a gente analisar o que você assinou aqui. Olha, você assinou aqui, não cumpriu, você vai ter que voltar. Só que você vai ter que voltar não mais para o mundo de expiações e provas, você vai ter que voltar para o mundo do primitivismo. Será que nós estamos querendo voltar para o mundo do primitivismo? Ou para o mundo da regeneração? Para mundos superiores, como fizeram os capelinos, né? Que eram altamente inteligentes, mas a moral era zero. E eu busquei lá, para que nós pudéssemos fazer uma análise mais sucinta, no livro Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, que ele faz uma análise bem aprofundada do desafio e do crescimento, tomando como base a escalada de uma montanha. E o Dr. Sérgio começa fazendo uma analogia, veja, ele começa fazendo uma analogia do nosso processo evolutivo como uma escalada de uma montanha. E aí ele fala que quando nós chegamos na base de uma montanha, que precisamos escalar essa montanha até chegar ao topo, e nós olhamos em volta, a nossa visão é limitada. Essa é a nossa vida kármica. E nós conseguimos olhar e enxergar daquilo que está mais próximo de nós. Só conseguimos enxergar aquilo que está próximo a nós.
Ou seja, nós enxergamos aqui, mas nós não nos aprofundamos em nossa caminhada. O que está na vista e no alcance. Olha, mas à medida em que nós vamos subindo essa montanha, ou seja, nós estamos mudando o nosso comportamento, aprendendo mais, sendo mais comunicativo, buscando aprender o Evangelho de Jesus. Essa é a subida do monte. Nós vamos escalando o nosso alcance de visão, logicamente ele vai ampliando e nós vamos conseguindo enxergar mais longe, de tal forma que ao chegarmos no topo da montanha, nós temos uma visão de tudo. Veja, enquanto nós estávamos na base, no perímetro da montanha, nós só enxergávamos a que estavam ao palmo da nossa visão. À medida que nós vamos evoluindo, os nossos conhecimentos vão mudando, é essa subida na montanha. Nós já conseguimos olhar não mais a base da montanha, o perímetro da montanha, nós já vamos conseguir olhar um mundo melhor, uma visão melhor, uma visão com maior profundidade. E tudo que estiver ali mais próximo, nós podemos enxergar. Mas no momento que a gente vai subindo, nós vamos mudando o nosso comportamento. Quanto mais nós apagamos a vida material diante das coisas de Deus, mais na base da montanha nós estamos. Se apagamos as coisas de Deus, apagamos os conhecimentos, nós iremos continuar na estaca zero. Na base da montanha, nós não iremos subir para nada. E aí iremos reclamar dos outros que estão subindo. Aí vem a inveja. A nossa visão torna-se limitada. E à medida em que nós vamos desvinculando do apego da vida material e vamos compreendendo a justiça divina e vamos valorizando mais o aspecto espiritual do ser, olha, analisando o aspecto espiritual do ser, é como se estivesse subindo essa montanha. A nossa visão começa a ampliar. Ou seja, à medida que nós vamos reconhecendo o nosso eu espiritual, nós iremos mudar de concepção espiritual. Porque nós atingimos um ápice maior da montanha. E quando nós observamos isso, é quando nós conhecemos a doutrina espírita. Quanto a nossa visão se amplia, meus caríssimos irmãos. Quanto ela se amplia. Ao compreendermos de que tantas dores no mundo, por que de tanta desigualdade, por que tanto sofrimento, a doutrina de forma lógica e a explicação para tantas as mazelas que nos encontramos no corpo. Então, nós estamos galgando a montanha do conhecimento, do esclarecimento, do desafio que, consequentemente, vai trazer para nós o conforto, a consolação diante das dores e das dificuldades da vida. Lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 1, onde ele tem lá escrito no preâmbulo do capítulo, o grande desafio
O que é que a Amélia está nos dizendo? Amélia Rodrigues está nos mostrando o grande desafio de Jesus para a humanidade, enfatizando que Jesus veio da simplicidade, nasceu em um berço de palha, influenciou os grandes gênios com seus ensinamentos, implementou o amor, a literatura, a ciência, a filosofia, a psicologia, a música e tantos outros. Inclusive, abalou o Império Romano e alterou completamente a história do Ocidente. Todas essas pessoas que o entenderam pelo coração ofereceram-se em sacrifício de amor ao seu amor. Perseguido, crucificado, após as infames traições e negação dos amigos frágeis, e continua convidando-nos a seguir e amá-lo. Essa é a única forma de alcançar a plenitude. Lá no livro dos Espíritos, no livro 3º, que é a das leis morais, no capítulo 8º, na lei do progresso, nas questões 776 e 802, no item 1 a 6, Kardec comenta as explicações dos espíritos a que se refere o espiritismo. Reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação normal, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso. Mas admite como fatos naturais e não como criações artificiais, e que os homens devam dedicar-se em obediência à doutrina revolucionária. O que ele ensina, meus caríssimos irmãos, é que o homem deve colocar-se, nesse momento em que passamos, acima dos seus mesquinhos interesses pessoais, para ver em suas amplitude a marcha irresistível do progresso. Se formos ao Novo Testamento, veremos no Sermão do Monte uma verdadeira obra-prima dos seus ensinamentos morais. Jesus mostrando a aventura dos aflitos que serão consolados, numa clara alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras e que a forma que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. E ele diz lá, Jesus preconizou que o homem deve viver o seu mundo, mas sem pertencer a ele. Ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Ele nos disse também que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a Terra, esse planeta azul, onde predominam os sentimentos inferiores que nos afastam do bem e do amor. Tanto antigamente quanto hoje em dia, encontramos relatos de uma falta de perspectiva, de um vazio presente nas pessoas que, independentemente de sua condição social, das suas posses, de modo de vida voltado ao cultivo do prazer, as faz sentirem-se tristes, longe da felicidade
tão desejada. Vemos uma crítica às ilusões que um determinado sistema da sociedade apresenta como ideal: riqueza, poder, a ciência, prazeres, status sociais, trabalhos para enriquecer, e aí vai, etc, etc, etc. E que coloca uma pergunta fundamental, que o proveito tira o homem de todo o trabalho, com se abriga debaixo do sol. Ou seja, para onde dirigimos os nossos esforços diários? O que desejamos da nossa existência? Existem espíritos que encarnam entre nós para exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência. Vêm eles aqui para nos mostrar o lado certo que devemos olhar para encontrar a felicidade. Se partirmos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórias. Veremos assim que é necessário mudar o foco da nossa busca e assim alcançar os valores trazidos por estes benfeitores, que se baseiam em servir ao próximo como a prática da caridade. A Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas, objetivando a nossa formação, quando aceitamos a nossa condição de aprendizes, meus prezados irmãos, e não de mestres. As dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas neste planeta. E, para finalizarmos, Renato, eu finalizo a minha participação com algumas frases que compôs o poema da liberdade, as bem-aventuranças, momento glorioso da sua palavra e vida. Jesus subiu ao monte diante da multidão, sentou-se, aproximou-se aos seus discípulos e começou a falar e a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Renato, eu agradeço a esta oportunidade que a Alese nos deu para podermos também contribuirmos de maneira
simples, objetiva e com a sinceridade exposta de dentro do meu coração. Porque toda vez que eu me predisponho ou me colocam a falar do Evangelho de Jesus, é uma matéria que me deixa empolgado e me transcende em todo esse aspecto, às vezes fisionômico, às vezes no aspecto sentimental, porque este momento que nos enobrece, através da palavra deste evangelho que ele nos deixou há 2021 anos atrás e que nós não aprendemos ainda, onde ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e fiquem todos com Deus. É uma alegria sempre de ter todos vocês cada vez mais enriquecendo nossa querida Aleese. Porque a Aleese é uma academia de letras para todos, não é só para nós que entramos no início. A academia é para todos e é o local onde nós estudamos e dividimos o nosso conhecimento com os outros. Trocamos o conhecimento com os outros para que nós possamos aprender e possamos ensinar também. E é com alegria que nós recebemos cada um de vocês aqui. E é com alegria também que nós agradecemos ao grupo espiritual que tanto nos acompanha e a Deus por ter nos dado este momento de luz e de esclarecimentos, porque cada um de nós tem algo a doar aos outros. E nessa doação, nós começamos a plantar aquela sementinha no coração de alguém sobre algo que nós ainda não percebemos. E isso é que nos leva a crer cada vez mais, a crescer cada vez mais, a estudar cada vez mais, a nos aproximarmos uns dos outros para formarmos aquilo que o Espiritismo prega, a grande família espiritual ainda no reino material. Pai, agradecemos por esses momentos de intensa alegria e principalmente de intenso aprendizado. E esperamos que os próximos momentos também sejam de alegria e principalmente de aprendizado para que nós possamos, sempre ao aprender, enchermos o nosso coração de amor para distribuirmos entre os nossos irmãos. Muito obrigado a todos que assistiram. A Aleese agradece a todos, agradece principalmente a Felisney, que conosco repartiu o seu conhecimento e daqui a pouco, aqueles que entraram um pouco mais atrasados, que não assistiram, podem assistir aqui no próprio Instagram, da Aleese, essa palestra, na TV e na IGTV, e pode também, daqui a uma meia hora, mais ou menos, assistir no canal YouTube da Aleese Aracaju, essa mesma palestra. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Renato. Fica com Deus, tá? Até segunda-feira. Até segunda.